E já estamos chegando no nosso horário e a Glória vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Franco, e o capítulo é o 73. As lesões da alma são mais mortificadoras. As feridas externas são de fácil cicatrização, enquanto aquelas que pululam no íntimo tornam-se de mais demorado curso. Banha-te nas águas da confiança em Deus, da paciência, da humildade, do perdão e do amor, não permitindo que o ódio, o egoísmo, a revolta e a mágoa te macerem os tecidos da alma. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção, ou pelo ácido das imperfeições morais. Cuida dos equipamentos internos, resguardando-os da agressão costumais do vício e da irresponsabilidade. A maneira que nós escolhemos para viver essa experiência terrena é que determina o tamanho de um sofrimento, de uma dor, ou até a duração de uma doença. A doutrina espírita nos alerta, cada vez que nós estudamos o que lemos nos livros, que nós somos autores do nosso destino e que temos o livre-arbítrio para ajudar-nos nas nossas escolhas. Por que é que Joana, constantemente, tão preocupada, nos pede sempre os sentimentos de paciência, de tolerância, de perdão e de amor? Ela nos pede para que nós atinjamos o equilíbrio que nos levará à harmonia com a lei de Deus. Os nossos pensamentos são sempre impregnados de más vibrações e de boas vibrações. Se a gente constantemente opta pelas vibrações negativas, de conflitos como o ódio, o orgulho, a vitimização, a vingança, claro que nós vamos causar todos os danos para o nosso corpo espiritual. Registramos o nosso perispírito e, fatalmente, nós adoecemos o nosso corpo físico. É a lei de causa e efeito. Joana diz que a verdadeira saúde não é só a harmonia do funcionamento dos nossos órgãos, mas é a serenidade íntima, é o equilíbrio emocional, é até as aspirações artísticas, culturais, as religiosas. Tudo isso faz parte da saúde. Então, nós não precisamos esperar, meus irmãos, para ter essa saúde. Kardec nos ajuda e nos estimula para essa mudança. Ele diz que aquele que se esforça seriamente para melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. E a saúde é um braço dessa felicidade, não é verdade? Então, vamos pensar no nosso Mestre, Jesus, nosso sublime terapeuta, que recuperou tantos diferentes enfermos e que nos recomenda, enfaticamente, que mudemos as nossas atitudes, as nossas vibrações, para que a gente possa renovar as nossas almas através da reconexão com o Pai e nos transformarmos em seres mais equilibrados e mais saudáveis. Boa palestra a todos. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade. Ao nosso Mestre Jesus, nosso divino amigo, o orientador maior de nossas vidas. E rogar que neste momento nos envolva a todos, para que possamos estar receptivos, sensíveis aos ensinamentos que nos serão trazidos na tarde de hoje. E, acima de tudo, te pedimos, Senhor, fortalece-nos, ilumina-nos, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e na vida de relação todas essas bênçãos que receberemos sob a forma de aprendizado. Pedimos também a Joana de Ângeles,
nossa mentora amorosa, que envolva com a sua inspiração a Regina Mercadante, nossa amiga querida, nos estudos que ela trouxe para compartilhar conosco nesta tarde. Graças a Deus. Eu vou usar o... Tá? Vamos lá? Tá? Estão vendo? Hoje eu vou usar o púlpito para eu ficar mais paradinha. Só um instantinho. E ajuda a gravação. Tá bom aqui? Para você, tá bom aqui? Então tá. Me cheio de mutações. Se falhar um, tem o outro, né? Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. É com uma alegria que retornamos aqui. Mais um estudo. Muito feliz de poder participar com vocês. Estudarmos todos, né, na tarde de hoje. Nós vamos estudar sobre orgulho e a humildade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Conta uma lenda popular do Oriente que um jovem, passando por um oásis, perto de um povoado, ele encontrou um ancião. E ele, passando por ali, pergunta para o ancião que tipo de pessoas vivem naquele local. E o ancião responde: que tipo de pessoas, como eram essas pessoas que viviam do lugar que você veio? Quer dizer, ele fez uma pergunta, ele respondeu com uma pergunta, né? E o rapaz respondeu para ele: bom, as pessoas de lá eram orgulhosas, vaidosas, maldosas. Ruim demais o lugar de onde eu venho, não quero voltar para lá não. E aí o ancião responde: bom, então aqui você vai encontrar esse mesmo tipo de gente. Mais à tarde, no mesmo dia, chega um segundo rapaz e faz a mesma pergunta para o ancião. E ele responde com a mesma pergunta: que tipo de pessoas vive no lugar que você veio? Ele disse: de onde eu venho as pessoas são amáveis, gentis, alegres, generosas. Fiquei triste de ter saído de lá. E ele responde: aqui, então, você vai achar o mesmo tipo de pessoa. Um homem que acompanhou essas duas perguntas, né, esses dois jovens, estava ali observando tudo, não entendeu direito e perguntou para o ancião: como que pode você dar respostas diferentes para uma mesma pergunta? E aí o ancião responde, e eu vou ler a resposta, que é muito importante que a gente grave duas coisas. A resposta é o seguinte: cada um carrega no seu coração o ambiente que vive. Aquele que nada encontrou de bons nos lugares por onde passou, não poderá encontrar por aqui, não poderá encontrar nada de bom por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui, porque, na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa na nossa vida sobre o qual podemos manter controle absoluto. Então, a gente vai fixar com essa historinha, vamos fixar a nossa atitude mental e o poder que a gente tem sobre ela. Cadê o? Vamos ver se dessa vez vai. Foi. Ok. Eu vou ler do iPad, que fica mais fácil para eu não virar para trás, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre orgulho. Eu tirei um trecho do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Aliás, Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, são alguns personagens que andam esquecidos dos nossos estudos espíritas, e a gente resolveu trazer para lembrá-los, e lembrando também que Leon Denis, ele é o substituto, seria o substituto de Allan Kardec, caso ele falhasse na sua missão de codificador da doutrina espírita. Então, a gente precisa respeitar o pensamento do Leon Denis, lembrando
que ele desencarnou cego porque ele ficava escrevendo num lampião de querosene e tentando deixar para nós as suas ideias, as ideias dos espíritos, a ideia que pudesse nortear a nossa vida. Então vamos lá, num trechinho do Depois da Morte, ele fala o seguinte: de todos os vícios, o mais terrível é o orgulho, pois semeia na sua passagem os germes de quase todos os outros vícios. Desde que tenha penetrado numa alma, assim como numa praça conquistada. Olha como é que isso é sério. Numa praça conquistada. Então, ele adentra, né? O orgulho, ele adentra no nosso ser. E o pior ainda, né, é que ele estabelece ali como senhor. E ele se estabelecendo, né, no nosso ser, o que ele está fazendo? Ele está aí, ó, instalando essa aí com uma vontade, fortificando-se no ponto de se tornar inexpugnável, quer dizer, não tem jeito de você retirar mais, né? E aí ele diz mais: é a hidra monstruosa, sempre a procriar e cujos rebentos são monstruosos como ela. Hidra é um personagem da mitologia grega, que era tipo uma serpente com 3 cabeças, e cada vez que os guerreiros lutavam e cortavam a cabeça da hidra, surgiam mais 2. Então, para cada cabeça mais 2, e aquilo ia surgindo, ia surgindo, ia surgindo. Então, olha que interessante, né? A metáfora da hidra. O orgulho, depois que ele se instala, a gente é como se botasse assim, um véu na nossa frente. E a gente não consegue perceber as virtudes que podemos alcançar, porque a gente começa a olhar para o nosso próprio umbigo. Então, essa é a primeira reflexão, né? Nós já guardamos a questão da casa mental e vamos pensar assim, que o orgulho, que é um vício, que quando ele se instala em nós, é difícil de ser retirado. Ok? Então, próximo. Dessa vez eu estou, acho que, acertando, né? Vim toda preparada, porque isso aqui me pregou uma peça. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Na outra vez que eu vim aqui, isso aqui não estava funcionando. Então, eu ficava aqui no próximo, mas eles é que estavam passando lá, tá? Isso vocês não sabiam. Eu fiquei lá, gente, fiquei pensando, parecendo que eu não sabia apertar um botão. Mas, na verdade, estava sem a pilha, o Duda veio aqui conferir, né? Era por conta disso, não estava funcionando. Falei assim, não, que isso, de tecnologia, não consegui acertar o botão. E aí, para contrabalançar, a gente traz as reflexões de quem? Joana de Ângeles, mentora da casa, espírito nobre, meigo, doce, amigo, para falar um pouquinho sobre humildade. Esse trecho de humildade está contido numa mensagem psicografada por Divaldo Franco, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, em 2015. Então, eu tirei um pedacinho para a nossa reflexão, que fala assim: a verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno dos valores que são legítimos no ser, sem os exaltar, nem se engrandecer, compreendendo quanto ainda necessitas para atingir o ideal, tendo o prazer de sacrificar-se pelo conseguir. Nesses slides, tudo que vocês assim, observarem que estão grifados, é porque eu grifei para a gente também poder refletir. Então, a gente já sabe que a gente precisa mudar, né? Que a gente precisa ter o controle da nossa casa mental. A gente sabe também que o orgulho, quando ele adentra em nós, fica difícil de ser retirado, porque ele entra como se fosse uma grande praça pública, né, como tomado, né, por vários vícios, porque o orgulho também é irmão do egoísmo e tantos outros. E agora a Joana vem dizer para a gente o seguinte, que para a gente atingir a humildade, a gente precisa ter o autoconhecimento e a gente precisa se sacrificar. Mas será que esse sacrifício é algo muito penoso? Será?
vamos ver. Primeiro aqui. Essa frase é clássica, né? Pergunta clássica, resposta clássica. Vários instrutores vêm aqui, vêm falar sobre isso. Mas a gente esquece dela e não dá valor a isso. Então, vamos lá. A questão 919 do Livro dos Espíritos, né, traz essa pergunta. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí, resposta clássica e básica. Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Parece simples. Conhece-te a ti mesmo. Ah, gente, que isso? Eu me conheço. Como que eu não sei quem eu sou? Sou uma pessoa assim, bacana, eu tenho os meus defeitos, mas eu vou à casa espírita, aplico passe tudo, vou lá 3 vezes na semana aplicar passe. Ou então estou aqui dirigindo, né, o estudo. Não, eu tenho defeitos, mas eu já estou melhorando bastante, sou uma pessoa bacana, não sou tão ruim assim. Será? Será que a gente não consegue perceber em nós o quanto que nós temos de orgulho? Será que num simples trajeto de carro, num sinal que demora a abrir, alguém que tenta nos ultrapassar, será que a gente vê esse tipo de problema como uma coisa normal, deixando acontecer, achando que o outro está um pouquinho nervoso? Será? Ou a gente logo na hora fala assim, calma aí, estou aqui na frente, não vai me passar não. O que vocês acham que é isso? Ou mesmo, quando estamos na nossa casa, vendo uma TV, que hoje está ficando cada vez mais difícil, né? A gente tem iPad, a gente, graças a Deus, a gente lê mais, né? E alguém vai ali e a gente está na hora da nossa novela. Mas uma outra pessoa queria ver um outro programa que era tão interessante, que só vai passar naquele dia e naquela hora, só tem aquela opção de ver. E a pessoa fala assim, não, agora não, é a hora da novela. O que vocês acham que é isso? Porque às vezes a gente acha assim, eu não sou orgulhoso, o orgulhoso é o outro, olha como é que empáfia, né? Do fulano, olha como é que ele se comporta, nariz em pé, que é tudo na mão. Uma vez um palestrante, lá no ICEB, do qual a gente colabora também, lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, eu vou falar porque aconteceu, e o meu marido está aqui também, generoso, me trouxe, está me assistindo. E ele estava lá, na função, né, como meu, de gravação. Nós somos técnicos também, né, colaboramos e temos, assim, orgulho. Olha que coisa horrível, mas é de propósito. E a gente fica muito feliz de trabalhar na área técnica também. E aí, um palestrante, que eu não vou citar, ele veio com muitas exigências. Mas todas foram atendidas com muita calma. Só que, num determinado momento, ele olhou para o mural aqui, né? E ele viu que estava assim, um pouquinho da palestra dele, do slide dele, estava indo um pouquinho para fora da tela. Pouquinho de nada, era um dedinho, 1 centímetro. E ele não gostou. E ele falou assim, eu quero que arrumem isso. E aí, qual foi para mim a lição para mim? Que serviu para mim, que se ele tivesse falado isso para mim, eu falasse, mas é só 1 centímetro, está todo mundo vendo, não vai atrapalhar, né, o conteúdo. Mas o meu marido foi, pegou a escada, porque era lá no alto, antes de começar, assim, com todo mundo lá sentadinho, arrumou para que ele pudesse fazer a sua palestra da maneira que ele queria. Então, para mim, isso serviu de lição. E aí eu vi assim, nossa, como eu sou orgulhosa. Porque é no pouquinho, gente, que a gente vai se percebendo assim.
né? Não são nas grandes coisas, nas pequenininhas. Será? Será que eu sou uma pessoa tão boa assim? Eu quis botar essa imagem aqui, olha, que é muito interessante, acho que vocês não estão conseguindo enxergar. A pessoa faz a pesquisa assim, alguém melhor que eu, ela faz a pesquisa no Google Maps. Alguém melhor do que eu, olha a resposta, nenhum resultado encontrado. Oh, que beleza. Esse a gente pode botar que vai funcionar, né? É tipo espelho, espelho meu, só o da nossa casa que vai dizer que você é melhor que todo mundo, né? De mais ninguém. E aí vem essa coisa também com o egocentrismo, né? Tudo meu, eu sou o melhor porque eu faço melhor. É muito interessante que a gente nunca consegue perceber o outro. Como que pode uma pessoa não gostar de sorvete de chocolate, como exemplo? Gente, eu gosto tanto de sorvete de chocolate, no meu caso eu gosto do de pistache, meu preferido. Por que o outro não gosta de pistache? Por que o outro gosta de sorvete de morango? Olha, o orgulho não deixa a gente ver que o outro é o outro. Ele tem as suas experiências de vida, ele traz nele as suas experiências. Ele tem a necessidade e as vontades dele, mas a gente quer que o outro seja como nós. Orgulho. E assim a gente começa a colocar, né, nos colocarmos e olhar o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos companheiros, amigos, como se fosse um reflexo nosso. E ai daqueles que não sejam como nós. É o nosso melhor estudo, é o nosso melhor programa de vida. Vamos fazer essa reflexão, porque hoje eu vim convicta que vamos sair daqui todos refletindo. Será que não é assim? Mas assim, é para olhar para dentro mesmo, é o autoconhecimento de verdade. Não é chegar à noite, né, e tentar fazer como Santo Agostinho, porque a gente não faz, né? À noite, não, eu fui legal, porque eu fiz um atendimento fraterno, poxa, coitada daquela pessoa, foi legal. Mas esqueceu que para chegar na casa espírita, teve que passar pela recepção, mas não estava num bom dia, não deu bom dia. Eu estou só dando exemplo, tá, gente? Porque aqui não tem isso, não. Não deu bom dia, ainda reclamou que a cadeira estava torta, ou porque a água não estava no lugar, né? Aqui ninguém reclama de nada, reclama. Ou se tem fila na cantina. Vocês já viram como é que é fila no supermercado? Quem aqui gosta de supermercado? Melhor, quem não gosta? Porque quem gosta é quem não gosta? Vamos ver aí se é a maioria. Aqui está no meio a meio, né? Então, meu marido diz que o supermercado Guanabara só tem no umbral. Só tem no umbral. Porque, assim, é difícil. Para alguns, eu também não gosto de supermercado, mas vou, né? Tem que ir. Nem tudo que a gente gosta, a gente faz. Nem tudo que a gente não gosta, a gente também deixa de fazer. Tem que ir, tem que abastecer a casa, né, de alimentos. Mas o bom do umbral é que, segundo uma palestrante, fugiu agora o nome dela na mente, ela diz, eu vou lembrar, ela diz que o umbral é diferente do inferno. Que para nós espíritas, que a gente só muda de nome, diz umbral, mas que lá é bom porque tem uma lama fresquinha. E o inferno é quente. Então, para nós espíritas, um avanço, porque a gente vai para o umbral e tem uma lama fresquinha. A Sueli Caldas Schubert foi quem falou isso no seminário sobre mediunidade. Sabia que lembrar. Já é um avanço, né? Somos espíritas, não é? Então, bom, gente, essa passagem que nós trouxemos para a nossa reflexão, eu mudei só no iPad. Então, será que para nós chegarmos à conclusão, né, da Joana, né, que ela diz que a gente precisa se autoconhecer, que a gente precisa ter a vontade, né? Será
que não estaria contido aí nessa passagem onde Jesus vai visitar as irmãs Marta e Maria, onde todas as duas estavam muito felizes em recebê-lo. Nessa passagem é bem conhecida também, inclusive Marta. Então, o que aconteceu, né, nesse período, quando Jesus foi visitá-las? Marta queria servir bem Jesus. Ela queria servir. Ela estava preocupada ali nos afazeres domésticos, mas ela queria servir bem Jesus. Mas na hora que Jesus adentra a casa das irmãs, na hora que o governador do planeta está ali para conversar, o que Maria faz? Ela senta e fica quietinha para ouvir a boa nova. É isso que ela faz. Ela esquece de tudo. E Marta, ali querendo servir bem e tal, reclama, né? Ô Jesus, como que pode? Né? Eu aqui, atarefada, querendo servir bem, a Marta aí sem fazer nada, só aí sentada te ouvindo. E aí Jesus responde: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Qual será essa boa parte da Maria? Olha, eu estou dando as dicas aqui, né? A uma só coisa é necessária. São os nossos valores espirituais. São as nossas virtudes. Precisamos nos melhorar. Somos deuses, com D minúsculo, mas somos deuses. Estamos fadados às estrelas. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, permitiu que estivéssemos aqui, encarnados nesse planeta de provas e expiações em fase de regeneração, para sermos pessoas melhores. Ele não enviou-nos aqui, não permitiu que estivéssemos encarnados aqui para a gente ir para a praia somente, para a gente ir para a boate, para a gente ir para o shopping bater perna. Ele não pediu para que a gente fizesse isso. Ele pediu que a gente viesse para cá. Aliás, nós imploramos para vir para cá, para que nós pudéssemos, no dia a dia, no seio da família, entre as questiúnculas que acontece entre os amigos, porque são os amigos que nos apontam o caminho, que fôssemos pessoas melhores. Porque lá na espiritualidade é fácil ser bom, mas aqui no dia a dia, na conta para pagar, no filho problemático, no marido problemático, na esposa, com a arrogância dos outros, com a arrogância do chefe ou daquele que nos serve. Porque para ser humilde também, que deixe-se claro, não precisa ser pobre e andar rasgado. Não precisa ir no self-service comprar uma comida bem baratinha para dizer assim, eu sou humilde. E isso é custo de vida, não é humildade. A humildade é valorizar o anjo que temos dentro de nós. É deixar para trás esse vício do orgulho que adentrou como uma praça e que se instalou no nosso ser fazendo que não conseguimos nos ver como realmente nós somos. Com aquele espelho que estava lá, era um lobo vendo uma ovelha com uma aureolinha, né? Como os católicos representam os santos. Então, a gente precisa realmente assim, vir aqui à instituição espírita à tarde, depois do almoço, né, que vai dando um sono. Minha voz aqui hoje está mais calma, mas assim, estou deixando me levar aqui pelos amigos da casa. Então, estou calma, tranquila, então vamos lá. Eles é que querem, então vamos assim desse jeito, né? Então, para quê?
Será que é só para a gente botar uma roupa bonita? Vou encontrar com os amigos, vou assistir lá uma palestra, sou uma pessoa boa, depois vou bater um papinho ali na cantina, não tem nada que fazer em casa. Será que é para isso? Não é, gente. Não é. Não é à toa que nós somos os trabalhadores da última hora. Precisamos da casa espírita, assim como precisamos do ar para respirar. Porque essa encarnação, para a maioria de nós, é importantíssima, porque é hora da virada. Porque somos espíritos falidos, sim, mas com vontade, já acordando, com alto despertamento para uma vida mais feliz, para esse mundo de regeneração que está chegando aí agora. É para isso que a gente está aqui, gente. É para sair daqui e não achar assim, nossa, aquela moça falou ali, né? Tão mansinha, e me deu sono, escutei um negocinho ali, outro aqui. Não, é voltar para casa, refletir, abrir o livro, né? Livro dos Espíritos. Quem tem os livros dos Espíritos, chamando aí para o pessoal, né? Que a casa começou com os cursos semana passada, né? São várias opções de escolha, mas para começar tem que passar pelo livro dos Espíritos, não é? É a base. Então, quem não se inscreveu, se inscreva no livro dos Espíritos 1. E quem já fez o 1, vem para o 2, vou estar lá, gente. Então a gente precisa realmente nos aperfeiçoarmos e sermos pessoas melhores, para sermos pessoas melhores. Mais uma vez, a gente traz um trechinho do livro, do Destino do Ser. Não. Espera aí, que está pequenininho. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Mais uma vez, a gente trouxe o Leon Denis, porque tem um capítulo, que é o capítulo, ele está na terceira parte, que é sobre a vontade. Isso é muito bacana, né? Você está falando isso tudo, eu tenho que ser uma pessoa melhor, tem que ser uma pessoa generosa, não tem que ser orgulhosa. Mas e aí? E aí, quando eu chego em casa, aquelas crianças que ficam gritando, que me deixam sossegada, ou então, assim, a conta para pagar, que eu chego lá e vejo aquele monte de conta, e o meu cheque especial está lá, já entrei no cheque especial, eu fico irritada, eu fico irritado. Ou então é no ônibus, para quem anda de ônibus como eu, né, que a gente vai lá, senta uma pessoa. Já viu como é que é no ônibus, quando tem assim, quem anda de ônibus ou quem já andou, acredito aqui que a maioria já tem andado de metrô, né? E senta uma pessoa bem folgada do nosso lado. Impressionante que essas pessoas escolhem as menores. E eu, como faço parte desse grupo, eu sofro bastante. Eu não estou falando das pessoas que são obesas, não, porque tem alguns obesos que são, porque ele tem a dificuldade dele, não é isso. Mas tem pessoas que se esparramam, aí pegam o celular e ficam lá, abrem os braços igual assim, galinha, né? Vocês já passaram por isso? É ruim, né? Aí começa a te encostar, começa a te incomodar. Eu falei, gente, o banco está aqui. A pessoa ela quer sentar no lado dela, e no espaço dela, e mais na metade do meu. E aí, às vezes, eu fico na situação, a gente teve isso também, estou olhando para o Marcelo, no avião, cadê? Curtinha, pequenininha, tudo ruim, né, no avião, né? Classe econômica, aquela coisinha assim. Mas dessa vez sentou assim do meu lado um obeso. Mas era um obeso, gente. Nada contra os obesos, mas era muito obeso. A ponto de que a fivela ali não dava. Teve que comprar mais, teve que botar outra. Era nesse nível. Até aí tudo bem. Eu falei assim, Marcelo, eu vou ficar aqui no meio, eu sou menor, você é maior. Ele foi para o canto. Geralmente ele me deixa no canto, ele fica no meio. Mas deixa eu ficar aqui que fica melhor isso aqui. Só que a pessoa, além dela estar ocupando muita coisa, ela ainda abriu os braços e dormiu em cima de mim, literalmente. Eu já estava assim, meu corpo já estava todo em cima do Marcelo, todo, porque eu já não sabia como fazer. E aí eu ficava pensando assim, como que eu vou agir? Tinha cadeira vazia em outro lugar, será que eu saio daqui e vou sentar em outro lugar? Mas será que também eu não vou ofender a pessoa que está do meu lado?
E eu fiquei naquele dilema entre aguentar o braço do irmão, porque é o nosso irmão que está do nosso lado, ou sair dali. E eu optei pela primeira. Eu falei, vou aguentar, vou suportar. Uma viagem de 2 horas passa rápido. E assim o fez. Mas eu saí do avião assim, toda quebrada, porque eu me joguei em cima do meu marido, porque estava demais. Assim, era assim, gente. Era o braço todo em cima de mim mesmo, aqui, nos seios, todo, porque o homem se jogou. Né? Então, assim... Então... Será que... O que é isso? Né? Aí eu posso, eu comprei o meu lugar como você, eu vou sentar como quiser. Né? Aí também tem a questão do respeito. Né? Então, assim, observando tudo isso, é em nós, olhando para nós mesmos, então a gente vai entender que nós temos que ter vontade para mudar, para sair, não deixar que essas pessoas que invadiram nossa praça pública, com todos os vícios, para que elas possam sair dali de nós. E aí o Leon Denis, ele diz o seguinte, que o poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta montanhas. A vontade é uma alavanca propulsora, é um dínamo que faz com que a gente acorde. Opa! O que eu estou fazendo aqui? Não, espera aí. Se ele pode, eu posso. Ah, mas eu sou uma pessoa comum, não sou missionária. Vim aqui para ser dona de casa, para poder ir lá no Seja Barra, aplicar um passe, servir a aguinha. Eu não sou missionário, não. Olha, eu sou uma pessoa ruim, tem pouca instrução, ou então tem muita instrução, mas não tenho jeito para essas coisas espirituais, não. Não sirvo para isso, não. Não sou uma pessoa bacana, não. Acho que eu não consigo, não. Será? Será que se a gente não quiser, a gente não consegue? Eu posso dizer para vocês que a gente consegue sim. E numa única encarnação. É lógico que a gente não vai deixar virar santo, né? Esse ser iluminado na mesma encarnação. Opa, essa vai ser a minha última, vou virar tudo, vou virar a chave, esquece tudo que eu já fiz lá para trás. Não. Mas a gente consegue sair daqui como uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque eu trouxe de exemplo para nós uma figura bem conhecida também, Paulo de Tarso. E aí a gente vai poder fazer aqui uma comparação das suas características. Né? Deixa eu só perguntar para vocês até que horas que é para eu... 4h15? Então já está acabando? O meu está adiantado. Quantos minutos eu tenho, gente? Eu tenho 10 minutos? Então tá. Elas falaram 10, gente. Tá bom, é só para saber quanto tempo que eu tenho no Paulo, para ficar no Paulo. Oi? Então, porque é uma pessoa que todo mundo fala, né? Em todas as religiões ele é citado, em todas não, em algumas. Então vamos ver. Será que Saulo de Tarso, o assassino, porque ele foi assassino, perseguidor dos cristãos, ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Será que esse cara orgulhoso, que ao invés de resolver ajudar o seu povo judeu, que estava sob o jugo de Roma, a poder se libertar daquilo, será que Saulo de Tarso, vocês acham que esse homem assassino, ele é igual ou diferente do Paulo de Tarso? Aquele que veio propagar a boa nova.
aquele que veio ser o apóstolo dos gentios. Não parece estranho? Não parece que eu estou falando de outra pessoa? Um outro personagem? Então vamos lá. Eu vou falar algumas citações, não vou falar tudo não. Vamos lá. Vou citar só algumas partes. O Saulo, vamos falar um pouquinho de Saulo. Ele conduzia açoites e sentenças de morte, porque ele fazia parte do Sinédrio, a corte do Sinédrio, aqueles que representavam os judeus na sua religião. Ele tinha esse poder na mão, e ele usava isso para poder punir as pessoas de uma forma bem violenta. Paulo assumiu essa posição importante na perseguição dos cristãos, porque ele ficou muito chateado, né? Porque a noiva dele, então, tinha se debandado lá para o lado dos cristãos. E ele né, não aceitava nada disso, não aceitava esses cristãos, ainda mais a futura esposa dele, que seria, né, que não foi, cristã também, seguindo esse Jesus. Não, olha o orgulho aí, não pode não. E saiu a perseguir os cristãos. Orgulho. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Olha, isso depois. Ele mesmo, com autoconhecimento, ele viu que ele era realmente um assassino. Forte a palavra, mas ele era assassino, sim. Continuando. Ainda sobre a vontade, Leon Denis fala o seguinte: dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes. E aí ele vai falar mais à frente que o segredo é a nossa força mental, para a gente poder conquistar isso. Ok? E a Joana, também, fortalecendo a questão da força mental, ela diz o seguinte, que a mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. E mais lá à frente, ela diz o seguinte: força irradiante, seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Olha, vontade, autoconhecimento, atitude mental, vontade, para a gente poder ter esse dínamo e essas forças mentais irradiar por aí. E quando a gente vibra no bem, a gente vai ter sintonia com quem? Com os bons espíritos, que estão sempre ao nosso lado, inclusive no lado dos assassinos. Continuando com Paulo, então, vem a conversão de Paulo, que quando ele vai atrás de Ananias, que onde levou a sua noiva, né, para o cristianismo, estava muito revoltado, e ele vai atrás de Ananias, que estava em Damasco. Ele tem aquele clarão, aquela visão, todo mundo conhece essa passagem. E aí ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, muito espantado, fala: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões, ou seja, não adianta você querer ir contra o meu poder. Não resista ao meu poder. E aí ele, olha só, ele não disse assim: olha, mas você sabe o que é, Jesus? Eu sou assassino, sou orgulhoso, eu sou lá do Sinédrio, não dá não. Como é que você quer aí que quer falar comigo? O que você quer de mim?
Não, não dá não quero ter nada com... Tudo bem, que eu já estou entendendo que você aí é de verdade mesmo, que você é Jesus, tudo bem, já estou entendendo que você é um cara iluminado. Ele não falou isso, ele falou assim, ele fez uma única pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Ele não resmungou, ele não colocou obstáculos. Olha só, o Paulo virando a chave, Saulo virando a chave para Paulo de Tarso. Senhor, que queres que eu faça? Vamos refletir, gente. Lembrando que Paulo era o apóstolo dos gentios. E aí, também, para ele começar a ser esse novo ser, né? Com essa mudança de atitude, é lógico, ele foi lá, foi para Damasco, Ananias foi lá, recebeu, tem toda a historinha, né, que ele estava lá cego, e aí ele tirou as escamas, mas aí vai passando, né, não vou contar a história dele aqui, não, toda não, são alguns pontos. Mas ele meditou 3 anos no deserto, 3 anos. 3 anos no deserto. Ele estava ali, ó, se conhecendo, se preparando, refletindo sobre as suas atitudes, sobre as novas atitudes que ele deveria ter. Paulo de Tarso, porque ele atendeu o chamado do Senhor e, por conta do seu chamado, virou o apóstolo dos gentios. Então, ele era uma pessoa... Eu vou passar. Com compromisso, ele se dedicou até o ponto de sacrifício, porque ele acaba sendo preso por Nero e ele é assassinado ali na lâmina de uma espada. E ele teve essa persistência, né, até o fim. E ele falava: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando ele desencarna, ele pede para ir, ele tem contato com Ananias, que de novo ele vem, ele está cego no plano espiritual, ele não enxerga direito. E Ananias vem, ele escuta a voz, o amigo querido tira mais uma vez a escama dos olhos dele, e ele enxerga aquele lugar lindo que ele estava. E pergunta, e Ananias pergunta: onde queres que ir nesse momento? E começa a ouvir as vozes dos cristãos que tinham sido abatidos no circo, e aquele lugar lindo. Ele pede, ele lembra da noiva, mas fala assim: quero voltar a Jerusalém, para ver o local onde tudo começou, onde realmente foi importante para mim. E eles levam Paulo para Jerusalém. Todos acompanham aquele comitê de seres angelicais. E depois que ele consegue agradecer aquela oportunidade que ele teve, ele escuta uma voz: é Jesus, que vem com os 2 anjos do lado, Estevão e Abigail, do lado do coração, vem estar com ele e chama Paulo para habitar mundos mais elevados, porque ele sim conseguiu passar, transportar a barreira do seu vício maior, que era o orgulho. Então, meus amigos, que possamos sair daqui nessa tarde fraterna. Ai, casa espírita cheia de espíritos elevados, é isso. Ai. Com uma pergunta na nossa mente: Senhor, que queres que eu faça? Muita paz a todos, que Jesus os abençoe e ampare sempre. Obrigada.